Bom dia, tudo bem? Na nossa reflexão de hoje, nós vamos refletir sobre as sutilezas de Satanás sobre nós em cada dia, né? Baseada no livro de segunda, no livro da carta a Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3, que nos diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Nós podemos refletir sobre alguma das sutilezas de Satanás sobre nós, né? Primeiro, as sutilezas externas, né? Vamos refletir rapidamente. Uma delas são as amizades com os valores do mundo. Nós temos visto e vivenciado muitas coisas quais nós nos deixamos influenciar pelo mundo, né? Uma outra sutileza externa é nossa relação dúbia com a Igreja do Senhor. Um dia nós somos uma coisa, outro dia outra, um dia a nossa visão e a nossa relação com a Igreja do Senhor é uma, na outra é muito sutil, né? Então a nossa relação ela não é constante, ela não é equilibrada, ela é dúbia, né? A outra sutileza é que muitas vezes nós já frequentamos a igreja há tanto tempo que nós entendemos e enxergamos a igreja como um clube social. Em vez de irmos ao Itapuã ou ao Saldanha da Gama nos finais de semana, nós vamos à igreja, como se fosse a igreja o nosso clube social, uma atividade social. Irmos à igreja como se fosse uma atividade social. Uma outra sutileza externa é quando nós enxergamos a palavra de Deus, enxergamos o ensino da palavra de Deus muito rasa. Nós somos influenciados pelo mundo para darmos pouco valor ao ensino da palavra de Deus. Então, nós temos uma relação santa aos olhos do mundo, mas enganosa aos olhos do Senhor. Nós também podemos vivenciar, sermos influenciados por sutilezas internas, né? Muitas vezes nós lemos a Bíblia, aprendemos da Bíblia, ensinamos, muitas vezes, da Bíblia, como se fosse mais um livro histórico. Contamos como se fossem histórias, e na verdade não é. Ela contém a palavra de Deus. Ela é um livro histórico, sim, mas é um histórico que contém a palavra de Deus. Todos, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, toda a palavra de Deus, ela tem que falar conosco, e ela fala conosco. Ela não é um livro histórico, ela é a palavra de Deus para nós. Onde nós ouvimos a voz de Deus. Uma outra sutileza externa é a falta de conhecimento e de comprometimento com a palavra de Deus. Muitas vezes nós conhecemos pouco da palavra de Deus. Conhecemos muito da Bíblia, mas conhecemos pouco da palavra de Deus. E esse pouco conhecimento nos leva a um pequeno comprometimento com a palavra de Deus. Uma falta de experiência com o Espírito Santo. Qual a experiência que nós temos com o Espírito Santo de Deus? Nós podemos ver vários exemplos na palavra de Deus,
Você está aqui pelo menos um, que é Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, recebereis poder. Poder para quê? Para sermos testemunhas de Jesus, para anunciarmos que só Jesus salva, que só em Jesus há salvação, que Ele é o único caminho, é a única verdade, é o único que nos dá vida. Essa é a maior experiência com o Espírito Santo de Deus. Nós nos tornarmos instrumentos de Deus através do Espírito Santo de Deus. Uma outra sutileza interna é a falta de comprometimento com uma vida centrada em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós poderíamos aqui relatar muitas outras sutilezas com as quais Satanás nos ataca, nos maltrata, né? Mas nós podemos encerrar aqui citando Hebreus 2:11, que nos diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamar-nos de irmãos. Nós somos atacados constantemente pelas sutilezas de Satanás. Ele é astuto, ele é tenebroso, mas ele aparece de forma tranquila. Nós somos a maior sutileza com que ele utiliza, a maior arma que ele utiliza, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E para combatermos esse não tem nada a ver, nós temos que usar o nosso escudo, nosso capacete, temos que usar o Espírito Santo de Deus como nosso defensor, como aquele que nos orienta, aquele que nos conduz para a presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Bom dia.